Olá, eu sou Walter Javaroni e esse é o canal Medicina Sexual Baseada em Evidência. Estamos falando sobre curvatura peniana, sobre pênis torto. Abordamos anteriormente o pênis torto congênito e agora estamos falando de como lidar com a curvatura adquirida, conhecida como doença de Peyronie. Então, a curvatura adquirida a gente divide em duas fases, dois momentos da doença: a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda é quando o pênis dói no momento da ereção e quando o paciente percebe que a curvatura está se modificando, ou seja, o ângulo está se tornando mais acentuado ou a curvatura era para um lado e está indo para o outro. Então, quando há modificação, significa que essa área de fibrose ela é uma área em instabilidade. E nesse caso, a recomendação é não pensar em nenhum tratamento definitivo. Cirurgia na fase aguda está contraindicada. Usar medicamentos é alguma coisa que ainda gera polêmica. Os estudos, as evidências não mostram nenhum tipo de tratamento oral que seja eficaz na fase aguda. O que seria um tratamento eficaz nessa fase? Ou um tratamento que conseguisse interromper a progressão da curvatura ou que conseguisse reverter, fazer o pênis voltar a ficar reto quando ereto. Então, vitamina E, potaba, colchicina, nenhuma dessas substâncias demonstrou de maneira inquestionável benefício na fase aguda. Eles podem até ser recomendados como um suporte no tratamento. Durante essa fase inicial, é muito importante contar com o acompanhamento de um profissional de saúde que tenha familiaridade com a doença de Peyronie. O paciente tem que entender que a doença não vira nada pior, ou seja, essa fibrose, essa placa, esse nódulo que às vezes ele percebe dentro do pênis não é câncer, não é uma doença maligna, não é nada que vá trazer outro prejuízo, mas pode sim gerar uma deformidade no pênis que provoque uma inibição, uma diminuição da frequência sexual do paciente. E isso é ruim. Qualquer coisa que interfira negativamente com a vida sexual, a gente tenta melhorar, tenta corrigir. Então, conviver bem com essa doença na fase aguda significa estar bem orientado. A aplicação de substâncias diretamente na placa, o tratamento chamado intralesional, também é controverso. Existem vários tipos de substância que podem ser aplicados diretamente na placa, como o verapamil, um antagonista dos canais de cálcio, como os corticoides de vários tipos e, mais recentemente, o Clostridium, a colagenase do Clostridium, que é um medicamento chamado Xiaflex. Todas essas modalidades intralesionais, a capacidade de corrigir a curvatura é bastante limitada e a aplicação, além de ser dolorosa, existe o chamado modelamento do pênis, ou seja, o médico injeta a substância na placa e, além disso, ele dobra o pênis. Além de aplicar o medicamento, o médico dobra o pênis em diferentes sentidos para quebrar a continuidade da placa e tentar com isso a retificação. Então, essas modalidades têm resultados bastante individuais. No próximo bloco, eu vou mostrar para vocês as opções de tratamento para a fase crônica, para a fase onde a doença está estabilizada. Não deixem de assistir.